Dia de manual de Bíblia de Estudo. Vamos falar da Bíblia de Estudo Herança Reformada, segunda edição, ó. Vamos conhecer aqui o que tem nela e como usar. É um manual, isso aqui não é um review como acontece nos outros canais. Manual, você vai aprender a usar a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Antes de abrir aqui na mesa, já dá pra ver que a capa dela ficou diferente, né? Ficou em 2 tons, ficou mais bonita. Só tem um detalhe, ó. Ela ficou parada, eu não sei se você consegue perceber, mas eu tô tendo a impressão de que a capa ela vai ressecar fácil, tá? E aí ela vai empenar. Eu acho que vai acontecer isso a longo prazo. Não sei, tô chutando aqui. Material muito bonito, né? Ficou melhor do que a primeira edição em alguns aspectos. Por exemplo, eu não sei o que eles fizeram, mas a fonte do texto ficou mais nítido. Entende? É uma fonte, não é convencional para a Bíblia, vocês vão ver daqui a pouco, mas ficou mais nítido, tá? Além disso, eu não tenho mais a Herança Reformada. A primeira edição, vendi a minha. Eles colocaram também as referências nas confissões. E isso ficou muito bom. Eu lembro que a Genebra tem, mas eu não lembro se a Herança Reformada da primeira edição tem. Mas a segunda edição tem, tá? Então, em relação à usabilidade, ficou legal. Ficou legal, tá? E aí eu vou mostrar para você como é que você usa ela agora para você obter mais resultado da Herança Reformada segunda edição. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, tá na minha mesa, a gente vai abrir ela agora e entender como é que funciona. Como eu disse para vocês, a capa eu acho que vai empenar, ó, já tá meio empenada aqui, ó. Então eu não sei como é que vai ficar no futuro essa capa, beleza? Vamos analisar a parte de dentro, direto pro sumário, né, que é como a gente tem que fazer. Ela mudou a cor, né? Agora a cor é azul, nessa aqui. Antes era cinza, né? Bem simples. Agora está um pouco mais moderna, digamos assim. O sumário nós não vamos encontrar nada além do que estava lá na primeira edição, tá bom? Aqui não entrou nada a mais. Aliás, disseram que entraram os estudos a mais, né? Mas sinceramente eu não conferi. Eu acredito que seja a mesma coisa. Mas enfim, se tiver entrado a mais, se você tiver a segunda edição, comenta aqui embaixo para quem vai. Se você tiver a primeira edição, comenta aqui para quem está entrando agora ver as diferenças, tá bom? Mas aqui basicamente no sumário a gente tem a lista do que vem nela, né? A lista de artigos, alfabética, umas boas-vindas aqui também. Leitura experimental da vida. Isso aqui gera estudo, tá bom? E eu vou ver se eu faço isso aqui para vocês. Leitura experimental. Na primeira edição, se não me engano, a leitura é experiencial, alguma coisa assim. Prefácio do texto bíblico, uma herança a ser celebrada e os agradecimentos aqui na parte final. Essa é a primeira parte do sumário. Depois a gente tem o sumário aqui do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento aqui atrás. Nada demais, tá? Só Pentateuco e os livros aqui, ok, beleza? E no final tem aqui um estudo intertestamentário, que a gente vai ver também como funciona. Vou ajudar vocês a entender o estudo intertestamentário também. A mesma coisa aqui em Apocalipse, né? O sumário simples também de Apocalipse. Separando as partes também, assim como acontece no Antigo Testamento, eles dividem em 1, 2, 3, 4 partes, né? Introdução ao Pentateuco, que é sobre o Pentateuco, é um estudo sobre o Pentateuco. Introdução aos livros históricos, que é um estudo sobre os livros históricos. A mesma coisa os livros poéticos e sapienciais. E depois os profetas e o intertestamentário. Então, essas partes divididas aí, cada parte tem um estudo inicial. Vou mostrar aqui para você vai entender como é que funciona, tá? Aqui nos evangelhos ele faz só 2 separações, a introdução aos evangelhos e Atos, ele bota, engraçado, ele bota Atos aqui, né, é o estudo de introdução e Atos entra aqui no final. Introdução às cartas, só tem esses dois estudos aqui. Poderia ter uma introdução à escatologia também, mas eu acho que dificilmente vem, mas seria interessante trazer também. Aí nós temos as ferramentas de estudo, né, vamos ver quantas páginas aqui. São essas páginas aqui todas, né? Primeiro tipo de ferramenta, a gente vai olhar cada tipo de ferramenta também no vídeo. Ferramenta de estudo, aqui são estudos, né? Ó, ir a Cristo para viver como cristão, né? Primeira sessão. 20 séculos de história da igreja, então nós temos aqui estudos sobre a história da igreja protestante, tá? Tá aqui. Começa do fundamento dos apóstolos, né? Então 20 séculos, 2000 anos mesmo, né? Depois da história da igreja cristã, a partir de Atos, nós temos aqui os credos e as confissões, né, que é aquela parte que eu comentei que agora está vindo com as referências. Eu não lembro se não vinha na primeira edição, mas aqui está vindo. E aí nós temos 2 sessõezinhas finais, leia a Bíblia em 1 ano, tabelas de pesos, moedas e medidas, que sinceramente eu sei que você não olha, porque quase ninguém olha essa parte.
Aí nós temos mais coisas, né? A lista de artigos no texto, que são artigos que envolvem uma página inteira da Bíblia. Aí nós temos aqui um tipo de teologia sistemática, tá bom? Ó, a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação e a doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. Estudos sobre escatologia, tá bom? Eu tô falando tá bom toda hora, né? Por quê? Não sei de onde eu peguei isso. Tá bom? Então vamos lá. Aqui nos estudos, a gente tem os temas, né, cara, bem interessante. Aqui a doutrina de Deus traz vários estudos, a autoridade e inerrância da Escritura, a eternidade de Deus, a fidelidade, a imutabilidade, os atributos de Deus aqui. Sobre a trindade, a misericórdia de Deus, os nomes de Deus, o amor e a justiça de Deus, a presciência de Deus, o único Deus verdadeiro. Cada tema com bastante estudo. Eu sei, a doutrina da criação tem só 4 e aqui só 5, mas os outros têm bastante estudo sobre cada ponto. Eu quero pegar um estudo desse para a gente olhar aqui rapidinho, para entender como é que funciona. Aqui já não é mais lista de artigos nem nada, aqui é a lista alfabética dos livros. Pela lista alfabética, para você achar mais rápido, se você tem dificuldade, você vai pela ordem alfabética que é melhor. Por exemplo, Gênesis, nesse caso, está aqui, ó, entende? Por que tá aqui? Porque é ordem alfabética, mais fácil de achar para quem está começando a estudar agora. Bem-vindos à Bíblia de Estudo Herança Reformada. E aí eu vou falar para você para que serve essa Bíblia de Estudo Herança Reformada. Ela serve para você fazer cultos em pequenos grupos ou caseiros. Se você adaptar, você consegue fazer cultos mesmo na sua casa ou na sua igreja. Ela foi pensada para o culto bíblico, digamos assim. Vamos partir aqui então do início. Nós temos aqui as introduções de cada livro, de cada sessão e de cada livro, né? Isso a gente vai pegar a partir de agora. Eu não vou pegar direto de Gênesis, porque fica muito aqui no início. Eu vou abrir aqui e vão ver aonde que vai cair para eu pegar a primeira sessão, ó. Aqui a gente está em Lamentações, está nos profetas, né? Então vamos pegar dos profetas aqui e entender. É importante estudar a introdução aos profetas, as introduções, para vocês entenderem melhor o que aquela seção da Bíblia fala, tá? Não é só entrar na Bíblia mesmo. Se você quiser aprender, você vai ter que se empenhar mais. Isso significa que não é só vir aqui nos textos, ler o texto e o comentário. Você tem que entender que seção é aquela da Bíblia, o que ela comunica, como ela comunica e quais livros fazem parte daquela seção. É para isso que tem a introdução aos profetas, por exemplo. Ó, os profetas eram os ocupantes de um dos 3 ofícios messiânicos ou ungidos do Antigo Testamento, ao lado dos sacerdotes e dos reis. Por simples definição, o profeta era o representante de Deus diante do povo, enquanto o sacerdote servia como representante do povo diante de Deus. Uma boa definição sobre o que é profeta e sobre o que é sacerdote. Ele vai te explicar como ler, o que eles pregavam e tudo mais. Isso aqui é muito bom. Você tem que fazer. Tá uma olhadinha aqui, ó. Eu cuspi sem querer. Molhou aqui, ó. Mas beleza, então ó, essa parte aqui não vai ter em cada livro, é uma seção, é a seção dos profetas. Então você vai estudar, se você quiser pegar aí o livro de Malaquias, como a gente gravou o vídeo sobre Malaquias, eu quero estudar Malaquias. Antes de estudar Malaquias, vem aqui na introdução, ou se você vai fazer um sermão ou um estudo, você quer encher o seu estudo de informação relevante, ao invés de ficar lá contando piada chata, sem graça, leva informação. Então, ó, o livro de Malaquias faz parte da seção dos profetas, né? O que une ali os profetas do Antigo Testamento e por aí você vai desembolando, meu amigo. A sua pregação vai ficar muito melhor do que a maioria das pregações no Brasil. Então, isso para isso que serve, tá? Para você aprender, mas também para você aprimorar o seu sermão. Além disso, nós temos a introdução aos livros, parte essencial de uma Bíblia de estudo. Que isso aqui também é parte essencial de uma Bíblia de estudo, tá? Os 2 elementos aqui para mim, se não tiver bons elementos assim, a Bíblia de estudo não vale a pena. E aqui nós temos uma introdução de uma folha só. É óbvio que aqui deve ser uma introdução. Eu quero pegar uma outra Bíblia aqui. Essa aqui é a Fé Reformada. Tá vendo? Eu não sei se já tem estudo dela aqui. Se eu não tiver, eu posso programar também de fazer. Eu não tenho a segunda edição, só tenho a primeira e eu não vou comprar a segunda porque a diferença que tem é pouca para eu pagar de novo. Nesse caso aqui, ó, a Fé Reformada, ela tem uma introdução muito maior do que a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Você vê, tem título, autor, data, tem, enfim, várias informações aqui, ó. Neste aspecto,
essa Bíblia é bem melhor, né? Traz muito mais informação. Mas eles não estavam pensando exatamente nesse tipo de Bíblia que é representado pela fé reformada, pela herança reformada, pela fé reformada ou pela Genebra. Eles estavam pensando exatamente nesse modelo. Eles queriam uma Bíblia mais simples, que servisse para o culto e que fosse mais simples. É isso que eles queriam. É por isso que essa Bíblia até custa mais barato, você reparou? Ela custa mais barato. Mas ela vai trazer elementos que são importantes para a compreensão do texto bíblico. E de forma geral, com essa Bíblia você consegue estudar a introdução do livro. Eu não posso falar que não tem introdução, porque tem. Na introdução ele vai tratar da autoria do livro, a data, e aqui obviamente tem o contexto histórico do livro, né? Porque olha o tanto de texto. Se fosse só a data, teria só 740 a.C. Mas aqui vai tratar do contexto também. O tema daquele livro vai te ajudar também a entender. Olha que interessante, quando você vê alguém indo lá em Malaquias e fazendo aplicações erradas de Malaquias, é porque ele não entendeu isso aqui, é o tema do livro. Todos os livros do Antigo Testamento, eles trabalham vários temas, mas ele tem um tema principal. E é isso que ela vai trazer aqui para você. O propósito daquele livro, nesse caso que advertir aqueles que persistiam no pecado sobre a iminência do juízo vindouro e confortar aqueles que buscavam ao Senhor, pois Deus não tinha rejeitado a aliança. Então, são informações que são relevantes para vocês. Nós temos nessa Bíblia aqui uma sinopse. Isso aqui é novo para mim. Que nesse caso aqui é tipo uma... É a sinopse do livro mesmo. Ele vai contar o que o livro tem. Como se ele fosse tratado de forma histórica, né? Aqui vai falar sobre Isaías, ó, a contribuição de Isaías à revelação redentora. O talento de Isaías foi sem paralelo. Por qualquer perspectiva, seu livro é uma obra-prima. Tanto é que Jesus usou o texto de Isaías, né? Ele não é considerado uma obra-prima só por nós, mas o próprio Cristo usou. A linguagem é rica e as imagens são belas. Mas além da majestade do estilo, está a majestade da mensagem do Evangelho eterno. Ele vai tratar aqui nesse texto. Bem interessante também, gostei, sinceramente gostei. Eu não lembro de ter visto aqui em outras Bíblias, eu acho que essa aqui é a única que traz. Se tiver outra, eu não lembro. Para finalizar a introdução do livro, nós temos um esboço que vai te ajudar a navegar pelos estudos que tem na Bíblia Herança Reformada. Nós temos aqui um estudo de introdução, que deve ser um comentário, é um comentário, na verdade, só um comentáriozinho. E aqui nós temos uma sessão. Então, aqui são 8 sessões. A primeira sessão de estudos é do juízo e salvação para Sião, que vai do versículo 2 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 12, e vai trazer esses temas aqui. Beleza? E vamos testar aqui para ver se tem todos os temas mesmo. Por exemplo, eu vou ler o estudo sobre a sua mão ainda está estendida, que é o ponto J aqui. Então eu tenho que ir lá no capítulo 9, versículo 8. Vamos ver se tem mesmo, se eles respeitaram a ordem do sumário. Se tiver respeitado, eles fizeram muito bem. Então cadê? A sua mão ainda está estendida no capítulo 8. Você vai ter aqui o título da sessão e embaixo o título do estudo. Tá? Aqui tem, por exemplo, cadê? Aqui, ó. O capítulo 9, o filho que nascerá fará a luz brilhar nas trevas. Isso faz parte da segunda sessão. O reinado do Messias, tem uma série de comentários. A sua mão ainda está estendida, uma série de comentários. E aqui no final, a gente tem os pensamentos para devoção, pessoal ou em família. Você vai estudar isso aqui e esse quadrinho vai te ajudar, vai te dar insights, na verdade, para você fazer aplicações. Veja bem, não é só pegar isso aqui e ler. Isso aqui é para te dar insights, para você ter ideias na hora do seu sermão ou na hora do seu estudo. E fica mais fácil achar olhando pelo esboço aqui, que está tudo organizadinho. Vocês viram, por exemplo, ó, que o capítulo 9, o filho que nascerá fará a luz brilhar nas trevas. E aqui embaixo nós temos o subtítulo que bate com o esboço. Aqui não tem o filho que nascerá, não tem isso aqui não. Só tem o subtítulo. O título do capítulo está aqui, o subtítulo tem a ver com o estudo que tem no esboço de cada livro. Beleza? É assim que funciona. É organizado. Dá para você vir por aqui, escolher o estudo e vir aqui estudar ele e fazer o seu estudo baseado nele. E isso é bem interessante, né? Aqui na introdução, nós não temos tipo uma introdução do estudo, não é um estudo estruturado. É uma ajuda para você criar o seu. Por exemplo, o filho que nascerá fará a luz brilhar nas trevas, o reinado do Messias. Você vai ter que ler o capítulo 9 até o versículo 7, que é essa primeira parte aqui. Você vai meditar nesse texto, vai vir aqui e ver os comentários dele.
E aqui no final, o que ele fala sobre o texto, que vai te ajudar a montar o seu devocional, o seu estudo para fazer no seu grupo ou até na sua igreja. Ela não tem uma quantidade muito pequena de comentários, tá? É pouco em relação à maioria, mas não é tão pequeno assim. São comentários úteis. São comentários úteis, ó. Por exemplo, aqui, versículo 1 e 2, ó. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, nesse caso, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Falando da salvação dos gentios. Jesus é essa luz aqui. Então nós não temos uma introdução a isso aqui, nós temos os comentários dos textos, né? Aqui tem um comentário grande, ó, porque envolve 2 versículos, e nesse comentário ele vai pegar um pedaço do texto e vai fazer o comentário de acordo com aquele pedaço de texto que ele quer explicar. Depois disso, você tem que vir aqui para o final e entender todo o texto. O ideal para você usar isso aqui é fazer da seguinte forma. Deixa eu abrir outra parte aqui para a gente não riscar muito ali. A melhor forma de usar isso aqui, para você que tem a Bíblia e não entendeu ainda. Você vai estudar o tema, você vai estudar o tema na Bíblia, e vai fazer suas próprias anotações. Aqui no canal tem um monte de vídeo ensinando a interpretar a Bíblia. Então é isso que você vai fazer. Você vai estudar aqui o capítulo 3 até o capítulo 5, mas o tema que você quer estudar é até o versículo 12. Então a gente tem um estudo até o versículo 12 aqui, que é o capítulo 3 todo. Ok? Você vai fazer a sua interpretação, vai fazer suas anotações, depois você vai vir aqui conferir os comentários para saber o que eles estão falando, aquilo que pode acrescentar no seu comentário, aquilo que pode corrigir o seu comentário, porque os autores desses comentários são pessoas muito instruídas, eles são melhores do que nós em relação à leitura e interpretação, né? E assim, aquilo que eles não colocaram, você vai ter que comentar, mas você vai ter uma boa base para fazer o seu comentário, é isso que importa. E aí no final, você fez a exegese do capítulo 3, você sabe o que ele está falando, você sabe os símbolos, que vai ser tratado aqui no canal até, mas aí você pode ter dificuldade em trazer aplicações para o texto, e é aí que tem a parte final. Você não vai usar só as 2 aplicações, delas você vai desenvolver a sua aplicação, aquilo que a sua igreja precisa, com base nas ideias que tem aqui. Nesse aspecto, ela vai te ajudar bastante sim. O único problema é se você tiver um texto que ela não comenta, que pode acontecer, né? Mas aí é trágico, né? Você não vai ficar sem ajuda, você vai achar ajuda em outros lugares, mas é para isso que ela serve. Parece pouco, mas não é, principalmente para quem está começando e quer levar uma mensagem para a igreja, tá? É importante fazer isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o estudo intertestamentário, tá aqui, ó. O que aconteceu entre os testamentos. Eu achei um estudo bem pequeno, mas é uma introdução. Vai te ajudar a entender o que aconteceu entre Malaquias e Jesus. Na história, sabe? Na história linear, o que aconteceu entre Malaquias e Jesus. Tá? Aqui está bem resumido, mas deve ser suficiente para você ter uma noção. É partir daqui para livros mais específicos, né? Para histórias, né? Só toma cuidado, porque geralmente esse período aqui é descrito por alguns liberais. Então você tem que tomar cuidado para não acreditar nas mentiras liberais quando vai estudar o período intertestamentário. Tem textos ali como o de Macabeus, né, que ensinam heresias e que são apócrifos, não são livros inspirados. Então você tem que tomar cuidado, porque essa pesquisa pode te levar a acreditar em coisas que a Bíblia não ensina ou que ela detesta, na verdade. Mas é importante entender esse período aqui, se você quiser entender o Novo Testamento. E aí vai ter uma introdução aos Evangelhos e a Atos, do mesmo jeito. Achei bem pequena a introdução, tá? Essa introdução aqui deveria ser maior. Eu vou comparar de novo com a Fé Reformada, porque aqui eu tenho aqui. Eu compararia com a Genebra, mas a minha Genebra eu preciso limpar a capa dela. Acho que eu vou até levar ela para baixo para fazer isso hoje, porque a capa de couro, ela deu uma mofada. Eu tenho que limpar ela. A minha pasta de limpeza acabou, né? Vou passar um pano mesmo. Vamos ver o que tem aqui no período intertestamentário. A introdução do Novo Testamento, né? Aqui, ó. Tem aqui. Achei que não tinha. Aqui nessa versão, a gente tem um estudo maior, ó. Então, nesse aspecto, essa Bíblia aqui tá melhor do que a de baixo, tá? Mas, cara, ele é uma introdução. É pra você começar a estudar. Se você comprou, não se preocupa, não. Continua com ela. Aqui a gente tem uma introdução a Atos e Evangelhos, também maior. Não, nem tão grande assim. Nem é tão grande, então beleza, né? Tá dentro.
A introdução ao Evangelho de Mateus e aí por aí vai. Não é essa a Bíblia que está sendo avaliada, mas dá para entender que essa aqui tem pouco material para você estudar teologia nela. Você seria aconselhável você ter outra Bíblia, seja uma fé reformada, ou uma Genebra para te ajudar, ou uma Roma também, tem gente que gosta da Roma, né, para te ajudar nesse aspecto aqui. Quero até ver como é que é a introdução de Mateus, né, pequena também, bem pequena. Não vai ajudar isso aqui, vai ter que ter mais material, tá? É melhor para você. Mas além dessa desvantagem, a gente tem vantagens nela, que são os estudos aqui atrás. Ó. Se você pegar esses estudos aqui e fizer um estudo por semana, você vai crescer bastante. Antes de ir para esses estudos, eu tenho que lembrar que tem esses estudos aqui no meio, né? Esqueci deles. Então, essa vantagem dela também. Se você pegar toda semana e fizer um estudo desse aqui, você vai aprender teologia facilmente, vai saber explicar a Bíblia, vai saber criar estudos e tudo mais. Aqui a gente tem um estudo sobre 1 João, a certeza da salvação. Um estudo adaptado de Anthony Burgess, falecido em 1664. Se você quiser procurar o estudo original, tá aqui, ó, espiritual, refinamento espiritual, acho que é isso, né? Então tem vários estudos desse aqui dentro dela, além daquilo tudo que eu já mostrei para vocês. Aí sim a gente vai lá pro final, vamos entender o que tem aqui. Aqui ela manda bem, tá? Porque aqui você vai ter um mini curso de teologia que vai realmente fazer todo sentido. E você vai usar do jeito que eu vou te ensinar a partir de agora. Ó. O que eu vou falar aqui para você, faça em casa. Vamos lá, eu estou estudando a Bíblia e como complemento eu quero estudar esses estudos aqui. O que eu faço? Comece do início e vai até o fim. Para viver com Cristo, a primeira sessão. São estudos pequenos que você pode usar até como devocionais, na verdade, né? É uma página cada. Então você pode ler como se fosse o seu devocional. Estudou o texto bíblico, estuda aqui todo dia. O texto bíblico aqui. Você vai aprender teologia sistematicamente. Além de ter aqueles estudos aqui no meio que também estão dispostos de forma sistemática. Inclusive, eu até aconselho você a ir marcando aqui, ó, que interessante você fazer isso, ó. Uma ideia que eu acabei de ter aqui que é fenomenal, como dizem por aí, ó. Aqui, cadê? Aqui é os estudos no final da Bíblia. E aqui nós temos a lista de artigos no texto, que é aquele quadrão lá. Estudou? Dá um visto aqui. Vamos até ver aqui se é isso mesmo, ó, a alma, 787. Então vai ter que ter um texto lá em 787 sobre a alma, né? Vamos pegar aqui, cadê? Eu gosto de ficar olhando a Bíblia de estudo. Faz tempo que eu não paro para ler Bíblia de estudo. Eu uso muito a Bíblia normal, mas é gostoso fazer isso, né? Isso aí, um estudo sistemático. Você pode fazer cada estudo de ordem sistemática aqui também. Vai te ajudar a entender teologia sistemática. Os temas são bons. Não são todos da teologia sistemática. Tem mais, né, no estudo de teologia sistemática, mas são bons temas para você fazer aqui também. Você pode começar a ler aqui, o devocional é um estudo desse. E aí você vai passando até chegar no final. É uma Bíblia para você ir consumindo ela, entende? Não é só para você fazer pesquisa, como a gente faz. Você pode ir consumindo o material dela como literatura mesmo, como literatura cristã, né? Como textos para você estudar teologia. Depois que você fez tudo aquilo ali, ou se você quiser começar por aqui, você escolhe, isso é problema seu. Você vai fazer aqui também. Aqui já é de forma mais simples, né? Ir a Cristo, a união com Cristo, a experiência da justificação, da adoção, perseverantes, ó, confiantes e perseverantes. Cara, são temas interessantes, viu? E bem resumido, né? A comunhão com os cristãos, um tema que quase ninguém fala. Você quer que eu traga um tema desse aqui pra gente? Eu posso trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer por aqui. A gente marca um dia de conversar sobre ele, ó. A vida segundo os mandamentos. Depois desse estudo aqui, nós vamos ter a sessão histórica, ó, que é 20 séculos da história da igreja, que ajuda muito a tirar dúvidas a respeito da história. Cada folha é um século. Primeiro século, fundamentos apostólicos. Segundo século, a igreja dos mártires e confessores. Terceiro século, perseguição e heresia, Orígenes e Tertuliano. E assim vai. Cada século eles destacam ali um tema importante. Cara, são 20 estudos, né? Bastante coisa aqui. Depois dessas 20 páginas, isso aqui você pode fazer também conforme você vai estudando a Bíblia. Mas é um tema que você pode pesquisar para depois pesquisar também. Por exemplo, olha o século XIV. Aqui a gente já está falando do catolicismo romano. E ela colocou o cativeiro babilônico da igreja e John Wycliffe. Eles descreviam a igreja católica como cativeiro babilônico
Porque, de certa forma, a igreja foi proibida de adorar a Deus do jeito que ela aprendeu. Ela foi forçada a venerar Maria, fazer coisas que a Bíblia não apoia. Então, de certa forma, foi um cativeiro babilônico. E eu vou lembrar vocês, falando desse tema, lembrar vocês do meu livro. Cara, como vocês precisavam desse material aqui, ó. Babilônia, a semente da serpente. Entender as influências babilônicas na igreja católica e algumas delas entrando na igreja protestante. Então, cara, é importante ler esse tema aqui. Eu sei, é mais um livro para comprar. Eu sei, cara, é complicado. Mas esse material não tem por aí. Não, esse aqui é a tradução de um texto em inglês do século XIX, se não me engano. E você vai aprender isso tudo aqui. Além de ter o meu texto aqui no início, resumido, você vai aprender também, que é muito importante. O povo não tá dando moral para esse material. Só porque foi eu que traduzi. Se tivesse o nome do Nicodemos ali, já tinha esgotado há muito tempo. Eu vou criar um pseudônimo para mim, vai ter que ser o jeito, né? Então, ó, estudos bons aqui para vocês fazerem. Aqui a coisa se prolonga. Aqui acaba o seu jogo. Você vai ficar séculos nisso aqui. E é bom. Isso aqui é bom para você, tá? Primeiro nós temos o credo apostólico, que é simples, né? O credo apostólico todo mundo conhece. Mas ainda assim nós temos uma introdução para você entender o contexto e por que foi importante o credo apostólico. E isso aqui é o credo apostólico. São 12 linhas importantes e fundamentais para o cristianismo lá no século 1, 2, 3, 4, e está falando até o século 6. Isso aqui era fundamental para que os crentes não se desviassem da verdade naquele período. Porém, o nosso inimigo não para por aí. Ele não descansa. Então, depois disso, outros credos foram aparecendo para proteger os crentes. Você vai ter sempre uma introdução e o credo aqui embaixo. Ainda está bem simples, aqui não tem nem referência bíblica, né? Mas tá aqui o credo. O credo atanasiano, você não conhecia, né? Eu vou ler um pouco dele. Também chamado de... eu não vou falar esse nome aqui, não. O credo atanasiano. Suas palavras latinas de abertura. Foi o terceiro credo amplamente adotado no Ocidente. Recebeu seu nome a partir de Atanásio, do século 3 e 4. Um renomado defensor da fé ortodoxa na Trindade e na divindade de Cristo. Então veja bem, a gente está falando do século 3 e 4 e a Trindade. Vai te ajudar a entender também o contexto da doutrina da Trindade. Todo mundo fica falando que foi inventado pelo catolicismo como se fosse o século XVIII. 14, 15, 16... Não, a gente está no século 3 e 4 falando sobre isso. E aí o que está escrito? Todo que desejar ser salvo deve, acima de tudo, sustentar a fé universal. A menos que cada um conserve integral e imaculada, certamente perecerá para sempre. Aqui não está falando da igreja católica, está falando da fé universal, tá bom? A fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, pois há uma pessoa do Pai, outra pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A glória é igual, a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, qual é o Filho e o Espírito Santo? O Pai não é criado, o Filho não é criado e o Espírito Santo não é criado. Cada linha dessa combate uma heresia. Então aqui, por exemplo, provavelmente estavam tentando entender que Jesus foi criado no sentido dele não ter existido antes da criação do mundo, né? Como se parte da divindade não existisse de fato. Então ele está combatendo as heresias. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo, eles não são três eternos, mas um eterno. E também não há três não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. O que significa isso? Eu vou te explicar, calma aí. Falar que há três divindades criadas ou não criadas já é errado. Há um Deus, uma essência e três pessoas. É isso que ele está falando. Então ele está defendendo aqui a Trindade. Isso é século 3 e 4, tá vendo? E aqui também fala da Trindade. Na verdade, aqui no século 2 também já falava da Trindade. Só que eles foram ampliando o conhecimento e o catecismo, a confissão. Nossa, eu achei que era só aqui, mas essa aqui é bem grande, ó. Eles foram ampliando por causa da necessidade, né? Os filósofos foram aparecendo, as heresias foram aumentando e eles vão ter que ir aumentando o material também. E esse aqui ficou bem grande, ó, 14 parágrafos, não, 14 linhas, né?
14, 44 linhas. Depois disso, nós vamos lá para 1618, Confissão Belga. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e melhores para você estudar. Você já pode passar direto para a Confissão Belga se você quiser. Tem uma introdução e eu vou falar para você como estudar uma confissão de fé neste vídeo usando esta bíbliazinha aqui. Você vai entender a introdução, como você fez ali atrás, e aqui vai ser separado por artigos. O primeiro artigo vai falar sobre Deus. O segundo artigo vai falar sobre como conhecemos a Deus. O terceiro sobre a palavra de Deus. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o terceiro artigo vai falar sobre a palavra de Deus. A confissão, ou catecismo, ela tem sempre o texto da confissão e as referências bíblicas da confissão. É nisso que falha a Bíblia Fé Reformada. É esse o defeito da fé reformada. Olha aqui, ó, não tem. Você só tem o texto da confissão. Você não tem as referências da confissão. É aí que essa Bíblia falha, tá? E aí é que essa aqui ganha nesse caso. Se você quiser estudar a teologia, ela vai ser melhor do que a fé reformada, por causa da referência. Por que a referência é importante? Não dá para você acreditar em tudo que você lê. Você tem que comparar os textos. A ideia de você estudar isso aqui é que você vai aprender na Bíblia o que ela fala. E é por isso que ela faz questão de colocar as referências. Então, por exemplo, aqui nas Sagradas Escrituras, ó, perfeita e completa, ele vai trazer referência dentro do texto bíblico e vai trazer os numerozinhos aqui que tem a ver com as referências aqui de baixo. E aí você vai pegar o texto e vai lá estudar o texto. Não é só ler, estudar o texto para você entender o que ela está falando. O estudo da confissão de fé, ele é demorado também. Você não pode estudar ela rápido, como se fosse um devocional. É por isso que eu falei que aqui você vai morrer, aqui vai ficar séculos, que é muita coisa mesmo. Mas cada artigo que você faz, você fica melhor do que você era, tá? Porque você aprende muito mesmo. E aqui tem várias confissões, acho que é desnecessário falar isso, né? Mas tem vários aqui para você estudar. A confissão de fé, o Cânone de Dort, ele não tem as referências embaixo, ele tem no meio do texto, beleza? Então você vai ver as referências dentro do texto. Ficou bonito, eu gostei dessa disposição aqui, desse design, achei bem legal. E vamos para a próxima, confissão de Westminster, tá aqui também. Então é assim que se estuda, tá, pessoal? A confissão de fé é do mesmo jeito que eu falei para vocês lá. Vai lendo o texto, vai entendendo na Bíblia o que fala e manda ver, vai estudar a Bíblia através da confissão de fé, porque aqui você só tem a ganhar. No final aqui você tem coisas que não vou falar, porque sinceramente você já conhece de cor, né? Então leia a Bíblia em um ano, tem que ensinar você como é que funciona. Na verdade eu não uso esse método aqui, eu prefiro ler cada livro separadamente, né? Enfim, o restante aqui não vou mostrar, que é básico demais. Espero que vocês tenham gostado aí da Bíblia, ou do vídeo, né? Da Bíblia não sei, mas do vídeo pelo menos. Espero que ele tenha te inspirado a estudar, que você consiga aproveitar o máximo da Bíblia, que embora não agrade tanto em relação à quantidade de comentários, ela acrescenta bastante nos estudos. Então se você tem essa Bíblia e tem uma Genebra, uma Roma, você tem muita coisa na mão. Muita coisa. Eu diria que isso aqui deve ser aí 1 ano e meio de estudo, para você fazer tudo. Eu acho. Dá para fazer até com menos. Não, com mais. No mínimo 1 ano e meio de estudo para você em uma Bíblia. Então, até é interessante, até legal, né? Fica aí a minha dica para vocês. Vou ficando por aqui. Mesmo sendo membro, curte o vídeo, tá? Então tá. Tchau, tchau.